Filosofia Records Productions. Teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que estuda toda a produção de conhecimento do ser humano. Essa disciplina da filosofia, chamada teoria do conhecimento, também é conhecida como epistemologia, gnoseologia, crítica do conhecimento. É a parte da filosofia que estuda a origem do conhecimento, as possibilidades do conhecimento. Conhecimento é uma relação de observação e de reflexão entre um sujeito e um objeto. A relação de reflexão e observação de um sujeito para um objeto, o que vai sair daqui é um conhecimento. Conhecimento é o resultado, não essa relação. Essa relação é a relação física, reflexiva. O conhecimento é o que vai sair dessa reflexão. O conhecimento é toda a relação de observação e reflexão entre um sujeito e um objeto. Sujeito é aquele que quer conhecer, é chamado de sujeito cognoscente. Sujeito cognoscente é quem quer conhecer. E o objeto cognoscível é o objeto que vai ser conhecido, é aquilo que vai ser conhecido. Ora, o sujeito do conhecimento, que é quem quer conhecer, pode ser o ser humano e os animais. O ser humano pode conhecer de forma ilimitada, porque conhecemos através de um raciocínio ilimitado, e os animais podem conhecer de forma limitada, porque conhecem através dos instintos e não de um raciocínio, como é os seres humanos. Então, o sujeito do conhecimento, que é aquele que quer conhecer, pode ser o ser humano de forma ilimitada e pode ser os animais de forma limitada. E o objeto do conhecimento, que é a coisa que vai ser conhecida, é o objeto cognoscível, pode ser de dois tipos. Um objeto concreto é todo aquele que pode ser captado pela nossa sensibilidade. Tudo que pode ser visto, tocado, cheirado, saboreado ou ouvido. Então, tudo aquilo que pode ser apreendido ou captado pelos nossos órgãos dos sentidos, pela nossa sensibilidade, tato, visão, olfato, paladar, audição, é um objeto concreto. E um objeto abstrato é aquilo que não pode ser captado pela nossa sensibilidade, mas apenas pelo nosso intelecto, pela nossa abstração. Por exemplo, é polêmico dizer o que é que pode ser captado só pelo nosso intelecto, mas se eu disser que um cavalo voador eu não vou ver com minha sensibilidade, eu não vou ver, nem ouvir, nem tocar, nem cheirar, mas eu posso pensar na ideia de um cavalo voador. Então é um objeto do conhecimento abstrato, porque só existe na mente, não existe no mundo físico, no mundo concreto, no mundo empírico, no mundo que nossa sensibilidade capta. Então, o objeto do conhecimento pode ser concreto quando é captado pelos órgãos dos sentidos, tato, visão, olfato, paladar e audição, e abstrato quando é captado somente pela nossa mente, pelo nosso intelecto, pela nossa razão, e é polêmico. Eu dei um exemplo aqui de um cavalo voador, esse não deixa polêmica porque ninguém vai ver um cavalo voador, não existe concretamente, mas Deus é abstrato, só existe na mente, ou Deus existe concretamente? O amor só existe na mente, é abstrato, é um objeto do conhecimento, ou o amor é concreto, uma pessoa quando se arrepia e é concreto. Então é polêmico definir o que é abstrato e o que é concreto. O concreto é mais fácil porque é captado pelos órgãos dos sentidos. Não pensem que o som é algo abstrato, porque o som não é abstrato, o som é captado pela nossa audição, então o som é concreto. Tá bom? Existem duas situações em que o sujeito do conhecimento é também objeto do conhecimento. Uma primeira situação é quando o sujeito do conhecimento, que é quem vai conhecer, é observado por outra pessoa. Então, se eu sou sujeito do conhecimento, eu sou observado por outra pessoa, no momento em que eu estou sendo observado por outra pessoa, eu estou sendo objeto do conhecimento dessa outra pessoa. Eu sou sujeito se eu estiver conhecendo um objeto, mas se uma pessoa estiver me observando, eu estou sendo objeto concreto do conhecimento dessa pessoa. Então eu sou sujeito e objeto ao mesmo tempo quando sou observado por outra pessoa.
Eu também sou sujeito e objeto do conhecimento quando eu observo a mim mesmo. Eu posso me observar fisicamente. Quando eu me observo fisicamente, eu estou sendo sujeito do conhecimento, que eu estou produzindo conhecimento sobre mim, e estou sendo objeto do meu conhecimento, porque eu estou me autoanalisando. Então, fisicamente, quando eu me observo fisicamente, eu sou sujeito e objeto do conhecimento. Ou quando eu penso sobre mim mesmo, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no que fiz de certo, no que fiz de errado, eu estou sendo sujeito abstrato do meu conhecimento. Então eu posso me conhecer fisicamente, eu posso me conhecer psicologicamente. Ao se conhecer psicologicamente, a gente pode chamar isso de uma introspecção, quando eu mergulho dentro de mim mesmo. Intro, dentro. Persão, olhar. Introspecção, olhar para dentro de si mesmo. Então, quando uma pessoa faz uma introspecção, está olhando para dentro de si mesmo, está sendo objeto abstrato do seu conhecimento. Resumindo, eu posso ser sujeito e objeto do conhecimento quando alguém está olhando para mim, eu sou sujeito do conhecimento, mas objeto de outro, ou quando eu olho para mim mesmo, eu estou sendo sujeito e objeto de mim mesmo, do conhecimento. E esse conhecimento, onde ele tem origem? Qual é a origem do conhecimento? É óbvio que alguém vai dizer disso. Logicamente, o conhecimento se origina na mente, porque não vai se originar no dedo, não vai se originar no cabelo, é na mente. Obviamente que o conhecimento é processado na mente. Porém, vamos ver a origem do conhecimento. Existem basicamente 3 correntes que falam sobre a origem do conhecimento. Vamos para a primeira delas, é o racionalismo. O racionalismo, ou a origem racional do conhecimento, que é chamada de racionalismo, a escola racionalista, diz que o nosso conhecimento surge na mente, na razão, no raciocínio, na abstração, que nosso conhecimento é processado na nossa mente. Tem alguns nomes que representam bem o racionalismo, que diz que o conhecimento surge na mente, como Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Malebranche, são representantes da escola racionalista, que diz que o conhecimento surge na razão. Ora, existe uma subescola do racionalismo, uma derivada do racionalismo, que é o inatismo. O inatismo, por ser também racionalismo, diz que o conhecimento surge na mente, mas acrescenta um detalhe, que a gente já nasce com esse conhecimento, que a gente já nasce com alguns conhecimentos, não vou dizer todos, mas que nascemos com os conhecimentos básicos para deles outros serem construídos. Então, o inatismo diz que a gente já nasce com conhecimento, que ao nascermos trazemos os principais conhecimentos em nossa mente, e falar do inatismo é automaticamente falar de correntes espiritualistas, porque acredita que a gente tem um espírito e esse espírito adquire o conhecimento no mundo espiritual, e quando viemos para esse corpo, mundo físico, mundo corporal, trazemos os conhecimentos do mundo espiritual, que surgimos como espírito, depois viemos para um corpo, e esse corpo adquire o conhecimento que vem com o espírito. Então nascemos com um espírito que traz conhecimentos do mundo espiritual. O principal representante dessa corrente e o criador dela é o filósofo grego Platão. O Platão dizia que todo conhecimento é uma recordação, é uma lembrança. A isso chama de reminiscência. Dizia que nossos conhecimentos são uma reminiscência de uma vida anterior, uma lembrança de uma vida anterior, que lá no mundo espiritual é ensinado para nós. Tudo que é certo, tudo que é errado, todos os conhecimentos são colocados em nossa mente, e a gente vem para esse mundo corporal e há um esquecimento, e que as pessoas de virtudes conseguem lembrar e as que não têm virtudes não lembram. Então, as pessoas que lembram é porque têm virtudes morais, virtudes éticas. E se eu
ao explicar isso, você estiver entendendo o que eu estou dizendo, para o Platão você não é aprendendo não, você está apenas lembrando do que já sabia e do conhecimento que trouxe do mundo espiritual. Daí, inatismo. É a corrente que diz que a gente já nasce com o conhecimento. Para ele, um professor não ensina os alunos, o professor faz os alunos lembrarem do que já sabia. Então essas aulas que a gente está dando gravadas de forma remota, está servindo para vocês lembrarem do que já sabem, conforme a teoria do inatismo desenvolvida pelo Platão. Outro representante do inatismo é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele aproveitou as ideias do Platão para o cristianismo. Por isso que a gente diz que Santo Agostinho cristianizou Platão. Ele pegou o que as ideias da filosofia grega platônica serviam para o cristianismo. E ele, natista também, herdou isso de Platão, desenvolveu a teoria da iluminação divina, que nosso conhecimento é iluminado por Deus. Deus ilumina a mente daqueles que têm a graça, ou é a teoria da graça divina, teoria da iluminação divina, que o ser humano adquire conhecimento pela iluminação de Deus. Uma segunda corrente que fala sobre a origem do conhecimento é a corrente sensível, ou empirismo. Empirismo é a escola filosófica que diz que os nossos conhecimentos são adquiridos pela nossa sensibilidade juntamente com a experiência. De acordo com o empirismo, nascemos como uma folha em branco, nascemos com uma mente limpa, e o idealizador do empirismo é o filósofo grego Aristóteles. Foi o Aristóteles quem criou a escola filosófica chamada de empirismo, que diz que nosso conhecimento é proveniente dos nossos órgãos, dos sentidos, tato, visão, olfato, paladar, audição, ou seja, da nossa sensibilidade, e que só depois vão para a nossa mente. Nas palavras do Aristóteles, não há nada na mente que antes não tenha estado na sensibilidade. Tudo que hoje está na mente passou antes pela sensibilidade, pela visão, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, e só depois essas informações vão para a mente. Para ele, não adianta dizer para uma criança, cuidado que você vai levar um choque, que a criança só vai saber o que é um choque quando ela sentir um choque, o tato dela fizer ela sentir um choque, aí o tato, a informação que o tato dela percebeu, o choque, vai para a mente, aí é que a mente vai processar o que é um choque. Então, para o empirismo, primeiro o conhecimento surge na sensibilidade, tato, visão, olfato, paladar, audição, e só depois vai para a mente. E isso desenvolve uma experiência. O menino que levou um choque uma vez vai saber, a sua mente vai saber o que é um choque. Então, por experiência, ele não vai mais meter o dedo na tomada para não levar um choque. Então, o conhecimento vem da sensibilidade aliada à experiência, de acordo com o empirismo, corrente filosófica fundada por Aristóteles, e que tem alguns outros representantes de nome também, como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, John Stuart Mill, Nicolau Maquiavel, são outros representantes do empirismo. Há ainda uma terceira corrente filosófica que fala sobre a origem do conhecimento. Essa corrente é o interacionismo, também chamada de criticismo ou a priorismo kantiano, porque foi fundada pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Então recebe o nome de interacionismo, a priorismo kantiano ou criticismo, porque, de acordo com o filósofo alemão Immanuel Kant, o conhecimento é fruto da relação concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, da mente com a sensibilidade. Dessa interação entre mente e sensibilidade, ao mesmo tempo surge o conhecimento. Não é só da mente, como dizia o racionalismo, nem só da sensibilidade, como dizia o empirismo, mas da mente e da sensibilidade ao mesmo tempo, concomitante. Daí, interacionismo, por dizer que é da interação entre mente e sensibilidade é que é produzido o conhecimento. Pessoal, por fim,
para concluir esse assunto sobre a origem do conhecimento, eu falei para vocês que o conhecimento é uma relação de observação entre um sujeito e um objeto. Da relação de observação e reflexão entre um sujeito e um objeto vai sair o conhecimento. Mas aí surge uma pergunta: sou eu que conheço o objeto ou é o objeto que se mostra para o sujeito? Se eu disser que é o sujeito que conhece o objeto, eu vou estar defendendo uma corrente filosófica chamada de idealismo. Se eu disser que é o objeto que se mostra ao sujeito, então eu vou estar defendendo uma corrente filosófica chamada de realismo. Então, da própria ideia de conhecimento surgem duas correntes filosóficas. Uma que diz que é o sujeito que idealiza o objeto, o idealismo, e uma que é o objeto que se mostra ao sujeito, o realismo. O que é que modifica dizer que é o sujeito que conhece o objeto ou o objeto que se mostra ao sujeito? Se eu disser que é o sujeito que conhece o objeto, eu vou dizer que esse sujeito conhece o objeto conforme a sua subjetividade vê esse objeto. Eu vou dizer que o sujeito vai construir o objeto conforme ele pensa que é. Eu vou dizer que essa caneta é bonita porque eu vi essa caneta bonita. Eu vou dizer que essa caneta é útil porque eu acho, a minha opinião é que ela é útil. Então, o idealismo é a corrente que acha que é o sujeito que idealiza o objeto. Já o realismo acha que é o objeto que se mostra ao sujeito. Então, sendo assim, se é o objeto que mostra o sujeito vai captar a realidade em si, a realidade como ela é e não como ele pensa. Eu vou entender que essa caneta ou é bonita ou é feia pela própria realidade que ela é de ser bonita ou feia e não pelo que eu idealizo que é bonito ou o que é feio. E eu vou dizer que ela é útil pela própria realidade de utilidade que ela vai se revelar e não com o que eu acho do que é útil ou não. Percebem aí a diferença nessas duas coisas? Bom, pessoal, eu encerro por aqui. Fica registrado, vocês podem estudar e reestudar quantas vezes quiserem, porque está em vídeo. Até a próxima, pessoal. Valeu!